Capítulo 1. O fôlego de Deus, a pré-existência eterna do Consolador. Nos abismos da eternidade, antes que o tempo fosse, antes que o Éden florescesse, o Espírito, o fôlego de Deus, já dançava na Trindade Santa. Ele não é uma força, mas pessoa, coeterno, co-criador, a vida que tudo rege. Sua unção precede a luz, sua presença habita o mistério, o Verbo e a graça que resplandece. O maior presente não é a criação, mas a pessoa divina que eternamente nos conhece. O sopro divino na era pré-temporal, a divindade inquestionável do Espírito desde a eternidade que não tem princípio nem fim, o Espírito Santo existe. Esta verdade transcendental é o alicerce sobre o qual edificamos nossa compreensão da pessoa do Consolador. Ele não é uma emanação posterior, uma força secundária ou uma criatura, mas a terceira pessoa da Trindade Santa, coeterno, coigual e consubstancial com o Pai e o Filho. Muitos cristãos, ao longo da história, têm uma percepção limitada do Espírito Santo, compreendendo-o apenas a partir de sua atuação no Novo Testamento, ou, pior ainda, reduzindo-o a uma mera influência, um poder impessoal. Contudo, as Escrituras Sagradas nos levam a uma jornada muito mais profunda e gloriosa, revelando sua presença ativa e sua divindade incontestável mesmo antes da fundação do mundo. A palavra Espírito em hebraico, ruach, carrega consigo o sentido de vento, sopro, fôlego de vida, poder. É o próprio fôlego de Deus que permeava o nada antes da criação. Em Gênesis 1:2, lemos: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O verbo movia, em hebraico, merashephet, evoca a imagem de uma ave pairando sobre o ninho, chocando, aquecendo, trazendo vida e ordem ao caos primordial. Aqui, o Espírito não é passivo, ele está ativamente envolvido na preparação para a obra criadora do Pai e do Filho. É uma atividade dinâmica, protetora e vivificadora. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Este versículo, embora breve, é uma janela para a eternidade. Ele nos mostra a pessoa do Espírito Santo já atuando em um cenário pré-criacional. Antes da luz, antes da separação das águas e da terra seca, antes da vida vegetal ou animal, o Espírito de Deus já estava lá, ativo, presente, preparando o palco para a manifestação gloriosa da criação. Sua presença ali sela sua divindade e eternidade. Ele não foi criado, mas é co-criador. A teologia bíblica reformada é categórica em afirmar a Trindade como um mistério de um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, distintas em funções, mas uma em essência, divindade e glória. O coeterno arquiteto da criação, a mão do Espírito na edificação do universo ir além de Gênesis 1:2 nos permite enxergar o Espírito Santo como o grande arquiteto divinamente envolvido em cada etapa da criação. Ele não é apenas o motor inicial, mas o sustentador e detalhista da obra do Pai. A Bíblia nos revela outros vislumbres dessa atuação gloriosa. No livro de Jó, um dos mais antigos relatos inspirados, encontramos afirmações que sublinham essa verdade. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão feriu a serpente fugitiva. Jó 26:13. A expressão ornou os céus, em hebraico, shafrá, que significa embelezar, guarnecer, organizar, fala da beleza, ordem e complexidade do cosmos. Não é meramente um decorar, mas um estruturar consciente e deliberado. A mão do Espírito não só infundiu vida e organizou o caos, mas também adornou o universo com esplendor e perfeição. Este é um testemunho da sua inteligência infinita e da sua capacidade de trazer beleza e harmonia ao que antes não existia. A tipologia bíblica nos ensina a ver padrões divinos em toda a Escritura.
Assim como o Espírito pairava sobre as águas do caos primordial, ele também pairaria sobre as águas do batismo do novo crente, trazendo ordem e vida espiritual ao caos da natureza decaída. É a mesma pessoa, com o mesmo poder vivificador, atuando em diferentes dispensações da história da salvação. O profeta Isaías, ao descrever o futuro Messias, também alude à plenitude do Espírito, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11:2. Embora esta passagem se refira à unção do Messias, ela, contudo, nos revela a multifacetada natureza do Espírito Santo, demonstrando que ele possui atributos divinos de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Estes não são meros conceitos, mas aspectos da pessoa divina que ele é. Isso nos leva a uma profunda reverência pela pessoa do Espírito Santo, que não é um vago isto, mas um ele, com atributos e desígnios eternos. A profundidade do fôlego de Deus refletir sobre o Espírito Santo como coeternamente presente e ativo na criação nos convida a transcender uma visão antropocêntrica de Deus. Ele não existe para nós, nós existimos por ele e para ele. O fôlego de Deus que insuflou vida em Adão é o mesmo sopro que rege os astros e governa os corações. Sua divindade é a garantia de seu poder transformador em nossas vidas. O Espírito pré-existente na glória da Trindade, um mistério revelado. A doutrina da Trindade é um mistério, mas um mistério revelado pela própria boca de Deus. O Espírito Santo não é um anexo à divindade, mas é Deus em essência, coexistindo com o Pai e o Filho em um relacionamento de amor perfeito e eterno. Antes do façamos o homem à nossa imagem, já havia uma comunhão eterna entre as três pessoas divinas, e o Espírito era parte integrante dessa dança sagrada de amor e propósito. Ele não surgiu em Pentecostes. Pentecostes foi a manifestação plena de sua habitação na igreja, mas ele já era o Deus eterno. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, nos dá lampejos dessa realidade pré-existente do Espírito. Ao falar da eleição, ele nos remete à eternidade, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1:2. Nesta passagem, vemos a Trindade em ação na salvação do homem, o Pai em sua presciência, o Filho em seu sacrifício redentor e o Espírito em sua obra de santificação. A santificação do Espírito não é um evento meramente temporal, mas algo que opera desde a eleição eterna de Deus, preparando o crente para uma vida de obediência. O Espírito Santo está intrinsecamente ligado ao plano eterno da redenção, sendo o agente que aplica a obra salvífica de Cristo ao coração humano. Sua atuação não é apenas no tempo, mas tem suas raízes na eternidade. O teólogo A.W. Tozer, com sua agudeza espiritual, nos lembra que o que pensamos de Deus é a coisa mais importante sobre nós. Se pensarmos no Espírito Santo como algo menor que Deus, nossa adoração e nossa experiência cristã serão empobrecidas. Compreender sua coeternidade e divindade nos eleva a uma adoração mais profunda e a uma confiança inabalável em sua pessoa e obra. A soberania da pessoa divina ao Espírito Santo não é uma força a ser manipulada por nós, mas uma pessoa soberana que habita em nós. Sua pré-existência eterna é garantia de sua autoridade, sabedoria e amor inesgotáveis. Curvar-se diante de sua divindade é o primeiro passo para experimentar a plenitude de sua atuação. O Espírito Santo como o grande revelador da verdade eterna. A eternidade do Espírito Santo não é apenas um conceito teológico abstrato, ela possui implicações profundas para nossa jornada de fé. Se ele é coeterno com o Pai e o Filho, então ele tem acesso a toda a mente de Deus. Ele é o grande canal através do qual a verdade eterna de Deus é revelada à humanidade. Jesus mesmo afirmou isso quando disse: "Mas,
Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas tudo o que tiver ouvido falará, e vos anunciará o que há de vir. João 16:13 Aqui, Jesus revela a função do Espírito como Espírito da verdade, o qual não fala de si mesmo, mas revela o que ouve do Pai e do Filho. Isso aponta para a sua participação na unidade da Trindade e sua função como agente da revelação divina. Ele é quem torna a palavra de Deus viva e eficaz em nossos corações, trazendo iluminação e discernimento. A palavra escrita, a Bíblia, é inspirada por ele, e a palavra viva, Jesus, é revelada por ele. Pensemos na história de Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi não tinha o Espírito habitando nele permanentemente como nós hoje, mas o Espírito vinha sobre ele para capacitá-lo para reinar, profetizar e compor os salmos. A inspiração para escrever salmos como o 23, O Senhor é o meu pastor, ou o 51, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, veio do Espírito Santo. Era o fôlego de Deus soprando em um coração humano, manifestando verdades eternas. No Salmo 139, Davi expressa a onipresença e o conhecimento total de Deus, uma verdade que somente o Espírito Santo poderia ter revelado à sua alma. Para onde mirei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Salmos 1:3, 9, 7 Essa profunda consciência da presença onipresente de Deus, incluindo o seu Espírito, era uma revelação que ultrapassava o mero intelecto. Era um testemunho da atuação do Espírito na vida de Davi, capacitando-o a expressar a grandeza e a transcendência divinas. O Espírito nunca falaria de si mesmo, mas sempre apontaria para a glória do Pai e do Filho. É por isso que ele é o Consolador perfeito, porque ele nos conduz à fonte de toda a verdade e de todo o consolo. O Espírito como o melhor presente, a pessoa divina que habita em nós, a compreensão da pré-existência e divindade do Espírito Santo eleva o seu presente a um patamar que transcende qualquer dom material. Ele não é um algo, mas um alguém, o próprio Deus vivendo e operando em nós. Jesus prometeu este presente inigualável aos seus discípulos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16 A palavra Consolador, em grego, Parakletos, significa aquele que é chamado para o lado de alguém, um auxílio, um advogado, um intercessor. Este não é um presente temporário ou condicional, é uma promessa de sua presença eterna e ininterrupta. A promessa não é de um objeto, mas de uma pessoa divina que vem habitar, guiar e capacitar. Não há presente maior que o próprio Deus. Essa é a maior recompensa, a promessa mais sublime, o dom mais precioso que o Pai poderia nos conceder. Imagine a história de José, vendido como escravo, injustamente aprisionado. O que o capacitou a perseverar e se tornar o governador do Egito? Era a presença de Deus com ele, a manifestação do Espírito capacitando-o em sabedoria, discernimento e fidelidade. Embora o Antigo Testamento não descreva o Espírito com a mesma clareza do Novo, a atuação divina na vida dos patriarcas e profetas era inegável. Era o fôlego de Deus que lhes dava visões, profecias e forças para suportar provações. Quando José interpretou os sonhos de Faraó, o próprio Faraó reconheceu a presença divina em José. Acharemos um homem como este, em quem age o Espírito de Deus? Gênesis 41:38 Esta pergunta retórica de Faraó revela o discernimento de um pagão frente à manifestação do Espírito Santo em José. A presença do Espírito é a causa da sabedoria superior, da capacidade administrativa e da santidade de caráter. Não é apenas a capacidade de interpretar sonhos, mas a capacidade de viver uma vida que glorifica a Deus em meio às adversidades. Isso deve nos levar a valorizar a presença do Espírito Santo em nós hoje, que é muito mais íntima e permanente do que foi em José. Versículo-chave: Vós, porém, não estáis na carne,
mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9 A intimidade do Espírito. O elo eterno que nos une ao Pai. O Espírito Santo não é apenas o coeterno co-criador, ele é o Espírito de intimidade. Ele é quem nos une ao Pai e ao Filho, tornando-nos participantes da natureza divina e herdeiros da vida eterna. Essa intimidade é uma extensão da comunhão eterna entre as pessoas da Trindade e agora é acessível a nós por meio da obra redentora de Cristo. É o Espírito quem clama em nós Abba, Pai, um clamor de filiação que ecoa desde as profundezas da eternidade para o nosso presente. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por que não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8:14-15 A palavra Abba, em aramaico, é uma expressão de carinho e profunda intimidade, equivalente a papai. É o Espírito Santo que, ao habitar em nós, nos dá a consciência de sermos amados filhos e filhas de Deus. Ele nos tira do espírito de escravidão e medo e nos introduz na liberdade e segurança da filiação. Essa é a essência do presente do Espírito. Ele não nos dá algo, mas nos dá a capacidade de nos relacionarmos com o próprio Deus, o Pai Eterno, de uma forma que Adão e Eva não puderam, e que o Antigo Testamento apenas prefigurava. Pense na mulher samaritana no poço, em João 4. Sua vida era uma série de relacionamentos quebrados e busca insaciável. Jesus ofereceu a ela água viva, e essa água viva é a própria pessoa do Espírito Santo. Ele lhe prometeu uma fonte inesgotável de vida dentro dela, algo que saciaria sua sede mais profunda e a conectaria ao Deus verdadeiro. Esta é a mesma promessa que ele faz a nós, uma intimidade com Deus, mediada pelo Espírito, que transcende raças, culturas e passados. Essa água viva não é transitória como a água do poço de Jacó, ela jorra da própria eternidade, carregada da essência do amor divino. O Espírito nos guia em toda a verdade, João 16:13, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26, testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8:16, e nos capacita para a vida cristã e o serviço, Atos 1:8. Todas essas funções gloriosas derivam de sua natureza divina e eterna. Ele é o mesmo Espírito que estava presente antes da criação, aquele que adornou os céus e formou a vida. E este ser magnificente, o próprio Deus, habita em nós. Que privilégio, que presente! A unção eterna para o propósito humano, uma extensão do plano divino desde a eternidade, Deus planejou sua obra redentora e nela, o Espírito Santo tem um papel preeminente. Ele não é apenas o agente da criação, mas também o agente da recriação, tornando o homem à imagem de Cristo. O propósito de Deus para a humanidade, que era glorificar seu nome, foi interrompido pela queda, mas restaurado pela obra de Cristo e aplicado pelo Espírito. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9 Esta passagem, falando de Cristo, nos lembra da unidade da divindade. O Espírito Santo, habitando em Cristo sem medida, João 3:34, é o mesmo Espírito que habita em nós como um penhor, uma garantia da nossa herança e da consumação do plano de Deus, Efésios 1:13 e 14. Se Ele é eterno, então também é eterno o seu propósito para nós. Nossa unção, nosso propósito, nossa capacitação não são apenas para a vida presente, mas para a eternidade. Ele nos prepara para a glória futura. Pense em Elias. Sua vida foi um redemoinho de fogo e fé. Ele foi um profeta poderoso, mas não por sua própria força. Foi o Espírito do Senhor que o capacitou a confrontar reis,
a desafiar falsos profetas no Monte Carmelo, a operar milagres e a suportar perseguições. Quando estava desanimado e fugindo de Jezabel no deserto, foi o anjo de Deus, uma manifestação da providência divina, muitas vezes mediada pelo Espírito, que o alimentou e o fortaleceu para continuar sua jornada espiritual em direção à montanha de Deus. Aquele Espírito de Elias, que depois repousaria sobre Eliseu, 2 Reis 2:15, não era meramente uma personalidade, mas a manifestação do Espírito Santo capacitando o homem para o serviço divino. A pré-existência do Espírito significa que o plano de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua fé, não é um pensamento posterior. É parte de um desígnio eterno. O fôlego de Deus que soprou vida no cosmos, é o mesmo que soprou vida nova em você e que sustenta seu propósito divino. Não há coincidências na vida do crente, a providência e o toque da mão do Espírito Santo, guiando cada passo. O presente do Espírito é o presente de um destino eterno e de um propósito divinamente orquestrado. A unção eterna que nos habilita ao Espírito Santo não nos capacita apenas para momentos de êxtase espiritual, mas para uma vida de serviço contínuo e obediência. Sua presença eterna é a garantia de que somos habilitados a viver sacrificialmente, amar incondicionalmente e testemunhar com poder, não por nossa própria força, mas pelo sopro de Deus que vive em nós. Confiando no Espírito Eterno para navegar a vida, compreender a pré-existência divina do Espírito Santo nos dá uma base inabalável para confiar nele em todas as circunstâncias da vida. Ele não é um novato, inexperiente nos labirintos da existência humana, ele é o Eterno, aquele que conhece o fim desde o princípio. Sua sabedoria não tem limites, seu poder não tem fronteiras e seu amor não tem fim. Ele viu a criação surgir do nada, testemunhou a queda da humanidade, ungiu os profetas, capacitou Jesus e formou a igreja. Ele é aquele que está conosco em cada vale de sombra e morte. Nas batalhas espirituais, a tentação é lutar em nossa própria força. Mas o Espírito Eterno, que feriu a serpente fugitiva, Jó 26:13, na criação, é o mesmo que nos capacita a pisar sobre serpentes e escorpiões espirituais. Ele conhece os subterfúgios do inimigo desde a eternidade e nos dá discernimento e força para vencer. Quando a dúvida nos assalta, é o Espírito da Verdade que nos lembra das promessas inabaláveis de Deus. Quando a dor e a perda nos visitam, é Ele, o Consolador, que nos envolve com o amor invisível de Deus. Aceitar o Espírito Santo como o maior presente do Pai significa viver uma vida de rendição contínua à sua direção. Significa reconhecer que Ele é Deus e que sua vontade é perfeita, boa e agradável. Não é um presente que se guarda em uma prateleira, é um presente que se vive, se experimenta, se respira. É o fôlego de Deus que nos dá vida e significado. É o Espírito pré-existente e eterno que nos convida a uma caminhada de fé que tem suas raízes no coração amoroso da Trindade e seu destino na glória eterna. Oração ao Santo Espírito de Deus, fôlego eterno da Trindade, inclinamos nossos corações em adoração diante de Tua Majestade coeterna. Reconhecemos que antes que o tempo fosse, Tu já estavas lá, movendo-te sobre as águas do caos, orando os céus com Tua sabedoria infinita e edificando o universo pela Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, por vezes te limitarmos a uma mera força ou te reduzirmos a uma experiência, esquecendo-nos de Tua grandiosa pessoa divina. Oramos para que a revelação de Tua pré-existência e divindade nos leve a uma adoração mais profunda e a uma confiança inabalável em Teu poder e amor. Que possamos verdadeiramente valorizar este maior presente do Pai, a pessoa do próprio Deus habitando em nós. Guia-nos, Santo Espírito, em toda a verdade, santifica-nos, fortalece-nos e conduz-nos em Teu